Salve Maria. PDL 3 de 2025. Vamos aprovar? Este é o tema do nosso vídeo. Vamos iniciar com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. PDL 3 de 2025. Vamos aprovar? O que é PDL? Projeto de Decreto Legislativo, número 3, do ano de 2025. A autora do projeto, deputada Cristo Nieto, PL Rio de Janeiro. O que esse projeto pretende? Sustar a resolução número 258 do CONANDA, de 23 de dezembro de 2024. 23 de dezembro é a antevéspera do Natal do Senhor de 2024. Sustar essa resolução do CONANDA. O que quer dizer CONANDA? Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que esses conselheiros se reuniram para decidir no ano de 2024, na antevéspera do Natal? Eles se reuniram para votar e aprovaram uma resolução que liberou a prática do aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem o consentimento dos pais. Não estou brincando, nem você ouviu errado. É isso mesmo. Liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem o consentimento dos pais. Esta resolução ela é absurda por 1000 motivos. Um primeiro deles, e o mais forte, é que um conselho administrativo, como é o CONANDA, não pode legislar. Ele pode, no máximo, regulamentar algo que já está em lei. Na nossa lei não existe aborto legal. A nossa lei tem apenas, e nada mais do que isso, uma não aplicação da pena em determinados casos. Quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, o médico que pratica o aborto não é punido. Não se pune o aborto praticado por médico nesta circunstância. A não aplicação da pena não significa, nem pode significar, a não existência do crime e muito menos a licitude da conduta. O crime permanece, a conduta permanece antijurídica, ilícita, mas se ele já foi praticado, a lei perdoa o criminoso. A isto se dá o nome de escusa absolutória. Algo semelhante se dá com o furto praticado entre parentes. Se o filho furta do pai sem usar violência nem de grave ameaça, qualquer que seja o valor do furto, desde R$1 até R$1.000.000, se foi o furto praticado sem violência, a lei não pune. O criminoso, o filho criminoso, fica isento de pena, porque a lei achou melhor deixar para a família resolver a questão do que aplicar a sanção penal. Estão na mesma casa, um é herdeiro do outro, eles sabem se entender se a subtração do dinheiro foi sem violência. Porque se foi com violência não é mais furto, é roubo. E roubo, aí sim, é um crime com aplicação de pena. Então, veja bem, a escusa absolutória em relação ao furto jamais pode equiparar-se a um furto legal.
jamais a lei aprova o filho que furta do pai simplesmente porque ele é filho. Mas o artigo 180 mas o artigo 181 do Código Penal isenta o filho de pena neste caso. Assim, o artigo 128, inciso 2º do Código Penal, isenta o médico de pena caso o aborto tenha sido praticado em uma gestante grávida de estupro. E esta isenção de pena não pode nem deve comparar-se a uma isenção do crime e muito menos a uma legalidade. Se o aborto legal não existe, não há previsão em lei para se fazer aborto, o Conselho Administrativo, que é o CONANDA, não pode regulamentar nada, porque ele só regulamenta aquilo que há em lei. E não há nenhuma lei autorizando o aborto no Brasil. Logo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente não pode regulamentar uma lei que não existe, que é a lei que permite o aborto, certo? Portanto, esse é o argumento mais forte. Há outros argumentos secundários, também fortes, mas não tanto quanto esse. Naquela resolução, está dito que a criança deve decidir se aborta ou não. Olha, uma criança ou então um adolescente de até 14 anos são incapazes. Eles não respondem por si mesmos nos atos da sua vida civil. O adolescente ainda pode ser relativamente incapaz até os 16 anos, mas ele só vai ser capaz plenamente após os 18. Então, se a criança não pode responder pelos atos da sua vida civil, como é que ela poderia responder, em tese, pela vida de outrem, que é uma outra criança, dando autorização para matá-la? É absurdo, não é? Então, o que o CONANDA fez foi legislar em direito civil, mudando a capacidade civil da pessoa. Agora, a capacidade civil existe também para menores de 14 anos. Eles são capazes de decidir sobre um aborto. Terceiro, depois que foi criada a figura do estupro de vulnerável, o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos uma estranha figura em que dois adolescentes que, por causa da libertinagem sexual reinante, infelizmente, praticam o ato sexual, se desse ato sexual é gerada uma criança, considera-se que, por causa da idade menor de 14 anos da menina que ficou grávida, considera-se com presunção absoluta, sem direito à prova em contrário, que houve violência. No nosso Código Penal está escrito isso. A violência presume-se quando aquela que engravidou está abaixo de 14 anos. E os abortistas souberam aproveitar muito bem disso. Ou seja, se abaixo de 14 anos a violência é presumida sem admitir prova em contrário, ou seja, a menina ela é sempre vítima de uma violência, ainda que ela tenha praticado esse ato por iniciativa própria e com o menino quase da idade dela, a lei supõe que isso é um estupro, a lei supõe isso, e os abortistas não são nem um pouco interessados em mudar essa presunção, porque para eles interessa o aborto. Se a violência é presumida pela idade, abaixo de 14 anos, usando a premissa falsa de que quando a violência existiu, quando houve estupro, a gestante tem direito de abortar, já falei, premissa falsa, porque isso não existe. Juntando as duas coisas, eles chegaram a essa conclusão. Então, qualquer menina abaixo de 14 anos que ficar grávida pode abortar. Como a lei não põe nenhum limites, evidentemente a lei não põe limites para a não punição do aborto, que é diferente para a legalidade. Eles disseram, ela pode abortar até o 9º mês de gestação, sem nenhum problema, e isso aí eles inventaram, ela não tem que ter o consentimento dos pais. Isso aí é uma invenção do CONANDA, né? De que o adolescente ou a criança respondem por si mesmos sem que os pais possam interferir. Então, essa resolução é absurda de mil maneiras e nós temos que destruí-la. E quando temos que destruí-la?
agora, no início de 2026. Como se destrói uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? Uma resolução que usurpou tarefa do Legislativo, que exorbitou das suas funções? Isso se faz por meio de um projeto de decreto legislativo, PDL. O PDL que susta essa resolução 258 de 2024 do CONANDA é o PDL da deputada Cristonieto. Ela e vários outros assinaram esta proposição, que já foi aprovada no plenário da Câmara, tramitando em regime de urgência. No dia 5 de novembro de 2025, o plenário aprovou por ampla maioria, por 317 votos favoráveis, 111 contrários e uma abstenção. Do total de 429 votantes, foi uma aprovação muito expressiva. Quer dizer que a Câmara expendeu bastante para revogar essa resolução. Agora a matéria foi para o Senado. E no Senado ela está dependendo do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente, para colocar em pauta. E ele vai colocar se nós pressionarmos. E quanto mais rápido nós pressionarmos, melhor. Quanto mais os senadores entenderem que o povo quer que o PDL 3/2025 seja votado para ressuscitar a resolução do CONANDA que autorizou o aborto em menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem o consentimento dos pais, melhor, o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque estamos num ano eleitoral. Temos que aprovar isso agora, janeiro, fevereiro, março, depois começa aquela dispersão própria dos anos em que há eleições. Os deputados ficam só fixados na eleição de outubro e ninguém vota mais nada e ninguém se interessa por mais nada. Temos que votar e aprovar isso agora. E como é que a gente pode pressionar os senadores para votarem a favor do PDL 3/2025? Bem, é uma maneira muito simples. Você pode digitar www.brasilsemaborto.com. Vou repetir, www.brasilsemaborto.com. E você será direcionado para uma petição da Citizen Go dirigida ao Davi Alcolumbre e aos demais senadores, solicitando que votem, ponham em pauta, votem e aprovem o PDL 3/2025, que susta a resolução do CONANDA, que liberou o aborto para adolescentes menores de 14 anos, durante os 9 meses de gestação, usando aquela prática horrível da assistolia fetal, injeção de cloreto de potássio no coração do bebê, e sem o consentimento dos pais. Então, você digita isso e vai ser direcionado para essa petição. Você coloca lá o seu nome, divulga entre seus amigos. Nós estamos com um número ainda pequeno. Para a nossa população brasileira, que é majoritariamente, amplamente contrária ao aborto, nós não chegamos ainda a 100 mil assinaturas. Deveríamos ultrapassar 100 mil, chegar, com a graça de Deus, até 1 milhão. Mas temos que divulgar isso aí. Quanto mais assinaturas, melhor. E nós não temos tempo. Agora, vocês tomem cuidado para não confundir esse endereço, brasilsemaborto.com, com outro que é parecido, mas é diferente, brasilsemaborto.org. Brasilsemaborto.org é o movimento Brasil Sem Aborto. É diferente. Não tem nada a ver com esse endereço que estamos falando. www.brasilsemaborto.com, e você vai ser direcionado para a petição de que eu estou falando, para pressionar os senadores a votarem a favor do PDL 3/2005, que susta a resolução 258 de 2024 do CONANDA, ok? Que liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses e sem o consentimento dos pais. Aí você vai pensar, mas padre, e se depois de aprovado na Câmara, no Senado, o presidente Lula vetar? Ele não pode vetar. Como não, padre? Ele sempre veta
ele não pode vetar porque um decreto legislativo não passa pela mesa da Presidência da República. Se o PDL for aprovado na Câmara, já foi, e também no Senado, não haverá outra coisa a fazer a não ser ele ser promulgado pelo presidente do Senado. O presidente do Senado assina, promulga e imediatamente está sustada a resolução do CONANDA. Oh, que coisa linda! Mas, padre, eu ouvi dizer que o governo, quando não consegue alguma coisa, ele recorre ao Supremo. É verdade. Houve um PDL para sustar o aumento do IOF. Conseguiu sustar de maneira maravilhosa, né? Esmagadora. Mas quando chegou na mesa do presidente, ele não podia fazer nada, porque ele não tem poder de sancionar nem de vetar um decreto legislativo. Mas o que foi que o presidente fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que declarasse esse decreto legislativo aprovado inconstitucional. E assim foi feito. O nosso Alexandre de Moraes deu razão ao governo e o IOF foi aumentado para a alegria do governo, para a maior arrecadação de impostos e para a maior oneração para maior ônus dos contribuintes. Será que ele poderia fazer a mesma coisa? Eu acho que não é bom para ele fazer. Ele pode até tentar fazer isso. O projeto de decreto legislativo é aprovado, desde esse projeto passa a ser um decreto legislativo, ele é promulgado pelo presidente do Senado. Agora, se o senhor Lula, neste ano eleitoral, for ao Supremo para tentar declarar que esse decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional é inconstitucional, ele vai comprar uma briga com a CNBB, porque a CNBB já se manifestou publicamente em favorável ao PDL 3/2005. Em uma nota de 10 de novembro do ano passado, 2025, quando a Câmara havia acabado de aprovar, ela aprovou no dia 5, a nota da CNBB é dia 10 de novembro, então o presidente Lula deve pensar duas vezes. Se eu agora entrar no Supremo para obter uma declaração de inconstitucionalidade do PDL 3/2025, eu posso até ganhar o aborto, mas eu vou perder, talvez, votos. E talvez vou perder a minha reeleição. Então, nós estamos num ano e num pedaço do ano em que é bem favorável que a gente vote e aprove esse PDL no Senado, o quanto antes. E é por isso que eu estou pedindo a sua ajuda. Não deixe de colocar o seu nomezinho lá em www.brasilsemaborto.com e de divulgar este link, este endereço para os seus amigos e para que eles divulguem para outros e haja uma multiplicação. Mas não é só isso que falta, não. Nós precisamos também ligar para o Alô Senado, que agora mudou de nome, a Ouvidoria do Senado, para pedir a rejeição do nome de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias é advogado-geral da União. E com o advogado-geral da União instado a manifestar-se junto à ADPF 1141, essa ADPF protocolada pelo PSOL contra uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal. Então, instado a manifestar-se sobre essa ADPF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, manifestou-se a favor do aborto tardio, e contra o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, Jorge Messias disse que até quando a criança ultrapassa 22 semanas, quando ela já poderia nascer se fosse expulsa da mãe por cesariana ou por indução de parto e sobreviver, até nesse momento é lícito, na opinião dele, introduzir uma agulha de cloreto de potássio no coração do neném
para matá-lo ainda dentro do ventre materno e depois expulsar o seu cadáver morto. Até essa prática ele considerou lícita. Esse foi o parecer dele como advogado-geral da União. O que significa que se ele já foi indicado por Lula, se ele for aprovado pelos senadores, ele vai ser mais uma voz em favor do aborto no nosso Supremo Tribunal Federal. E não podemos deixar isso. Então a gente tem que ligar para o Alô Senado para pedir aos senadores que na hora da sabatina votem contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Qual é o número do Alô Senado? É 0800 061 2211. Repetindo, 0800 é o DDD grátis, né? 22 são 2 patinhos na lagoa. 11 é a metade de 22. Vamos repetir então. 0800 061, que é o DDD de Brasília, 22 e 11. Esse é o telefone do Alô Senado. Aí você liga para o Alô Senado, alguém atende, pede a você os seus dados pessoais, onde você mora, o seu CEP, o seu endereço, o seu e-mail, o seu telefone, pergunta se é a primeira vez que você está se comunicando com o Senado, e depois de você fazer a sua ficha, ele vai perguntar, o que você deseja? Você vai dizer, eu quero mandar uma mensagem. Para quem? Você pode dizer assim, para os senadores da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça. Ou então, para todos os senadores. Porque primeiro a sabatina, primeiro o nome passa pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, depois é aprovado pelo plenário. Então você pode mandar para os senadores todos, ou se preferir, mandar para o conjunto que vai selecioná-lo primeiro, examiná-lo primeiro. Qual é a sua mensagem? Solicito a Vossa Excelência que vote contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Solicito a Vossa Excelência que vote contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Se quiser, você acrescenta. Como advogado-geral da União, ele se manifestou favorável ao aborto tardio, ou seja, acima das 22 semanas, período em que a criança é morta por uma injeção de cloreto de potássio em seu coração. Ponto. Essa é uma justificação para a sua manifestação contra esse nome de Jorge Messias. O atendente vai perguntar, você permite que a sua mensagem seja divulgada nas mídias do Senado Federal? Você vai dizer, sim, permito, sem dúvida. E é só isso. Não custa nada, você pode fazer sem nenhum ônus para você e com grande benefício para as crianças e para o Brasil. Que o Brasil seja livre, como dizia Dom Manuel Pestana Filho, da maldição do aborto. Muito bem, agora vamos falar desse livrinho aqui, o Descobrindo a Castidade, segunda edição. Dá para ver aqui? Isso. Esse livrinho, graças a Deus, já estamos usando uma maneira muito boa de usar, que eu, padre, posso usar, você talvez não possa, se você não for padre, é passar uma penitência para o penitente, para aquele que está se confessando com você, de que ele leia esse livrinho. Então, eu pergunto, você aceitaria ler esse livrinho como uma penitência? Aí, se ele aceitar, você passa isso aqui como uma penitência, depois você pergunta para ele como é que foi, o que você aprendeu daqui. E essa leitura, é muito bom a gente ver os frutos, né? Como a gente vê gente que abriu os olhos porque leu esse livrinho. Descobriu, como diz o livrinho, né? Descobriu a castidade quando leu. Então, o meu desejo é que muita gente possa ler esse livrinho. Padre, eu estive lá no site do Provida, não estou conseguindo fazer nada. O nosso site ele está passando por uma reconstrução. Vocês não se assustem, o endereço continua o mesmo, www.providaanapolis.org.br.
mas se você entrar lá agora, pode ser que não consiga muita coisa. Esperamos nos próximos dias que ele já esteja liberado para o acesso ao público. Aí você vai ter, se Deus quiser, acesso ao livro em PDF. Se você não quiser comprar, você baixa em PDF e usa como quiser, tá? Você pode também, se quiser comprar o livro pelo PagSeguro, aquela plataforma de venda online, você pode comprar. O custo unitário desse livro foi de R$ 5,90. Mas o PagSeguro cobra uma taxa de intermediação, de modo que nós não podemos vender pelo preço de custo, R$ 5,90. Nós temos que vender por R$ 6,63. R$ 6,63, para nós não termos prejuízo em nenhuma das transações. Então, no PagSeguro pela internet, ele vai ser vendido por esse preço, 6,63. Mas se você tiver um desejo de comprar muitos exemplares, muitos, não vale a pena comprar pelo PagSeguro. Você fala diretamente conosco e a gente assim evita o pagamento dessa taxa para terceiros. A gente diminui o preço e você compra uma grande quantidade de livros. Com quem que eu vou falar? Fala com o nosso escritório, escritório@providaanapolis.org.br. Vou repetir, escritório@providaanapolis.org.br. E aí você diz, olha, eu queria comprar tais e tais tantos livros, tantos exemplares do livrinho Descobrindo a Castidade, eu moro em tal lugar, o CEP é esse, né? Aí a pessoa que atender vai dizer o preço, o frete, né? E como você pode fazer o pagamento, tá bom? Graças a Deus. Por falar em pagamento, nós, como eu já falei de outras vezes, fizemos um acordo em um processo judicial. Havíamos sido condenados a pagar uma quantia bem grande, mais de R$ 600 mil, contando com juros de mora e correção monetária, por causa da impetração de um habeas corpus em favor de uma menina chamada Giovana, em 2005, que não foi abortada graças a esse habeas corpus. Então, nós agora temos que indenizar a família por não ter podido abortar a neném. Então, nós entramos no acordo com os advogados dos pais de Giovana, e todo mês temos que transferir uma quantia para a conta da mãe de Giovana, tá? Nós conseguimos reduzir a dívida de 600 mil para 140 mil, parcelados em 28 meses, R$ 5 mil cada mês. Então, cada mês, nós aqui do Provida temos que ter R$ 5 mil para depositar na conta da mãe de Giovana. E isso por mais de 2 anos. Então, comprando os nossos livrinhos, você vai nos ajudar ao pagamento dessa dívida judicial, mas lembre-se, a dívida é relativamente alta. Temos que ter 5 mil em caixa todo mês só para pagar essa dívida, sem contar com as outras despesas nossas que nós temos correntemente. Então, nós precisamos de benfeitores. Se você quiser ser um benfeitor para nos ajudar durante esses meses todos para o pagamento dessa dívida judicial, você pode simplesmente fazer um depósito ou transferência bancária para as nossas contas. Nós temos uma conta no Banco do Brasil, outra na Caixa Econômica Federal. Graças a Deus, elas não estão mais penhoradas, elas estão liberadas para o depósito. E você pode usar o Pix, lendo o QR Code que nós vamos exibir no final deste vídeo, lendo com o seu celular o QR Code do Provida de Anápolis. A chave é o próprio CNPJ do Provida, 01 813 315 0001 10. Muito bem. Agora, vamos rezar a oraçãozinha a São José, que nós rezamos sempre, né? Oração ao nosso patrono. Súplica ardente pelo Provida de Anápolis, glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório. Vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos.
Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhaste silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, em vós colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos rezar agora a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Como vocês sabem, eu estou pedindo a ela a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, né? Esta serva de Deus foi priora do convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, durante muitos e muitos anos. Morreu com fama de santidade, foi iniciado o seu processo de beatificação, ela já foi declarada serva de Deus, mas falta um milagre para ela ser declarada beata ou bem-aventurada. Se eu for agraciado com esse milagre, se a minha coluna ficar boa, se os meus joelhos ficarem bons, se eu puder me movimentar com agilidade para a maior glória de Deus, para servir melhor ao próximo, para não dar trabalho ao próximo, se isso aumentar a minha gratidão e a minha humildade, e se isso servir para elevar a Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, que assim seja. Então estou pedindo esta oraçãozinha e vocês podem rezar comigo. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidades de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só recordando, lembre-se do que nós já falamos, www.brasilsemaborto.com, para assinar aquela petição em favor do PDL 3, tá? E 0800 061 2211 para ligar para o Senado pedindo a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF. Ufa! Se vocês quiserem uma relíquia dessas aqui, esta relíquia tocou nos ossos da serva de Deus. É uma relíquia de 2º grau, tá? Se vocês quiserem uma relíquia dessas, vocês podem mandar uma mensagem para o e-mail provida@providaanapolis.org.br. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Geneviève Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.